Terça-feira é dia de CBN Motor. Hoje recebendo aqui no estúdio Abel Pedroso. César Urniani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Que bom estar aqui pessoalmente dessa vez, né? Verdade. Boa tarde, César. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Muito Stephanie. Muito bom sempre te receber aqui, César. Hoje com um tema especial, né? Porque o clima tá mudando. A gente sempre fala aí na previsão do tempo, né? Já estamos chegando ao final de maio. E aí fica mais propenso a termos neblinas e queimadas também. Isso tudo atrapalha o motorista, uma condição adversa ali, em especial nas estradas, né? Como é que a gente se vira numa situação dessa? Pois é, com muita frequência, né? A gente vê noticiários aí de acidentes fortes envolvendo aí, né? Neblina, envolvendo fumaça, que é como você disse, nessa época do ano vem aí o inverno, né? Fica muito mais fácil desses dois fenômenos acontecerem, ou seja, por falta de um acontece os dois no mesmo tempo, né? E aí existem dicas, né? Bem interessantes. Vamos começar aí pela neblina, né? Primeiro eu sempre digo o seguinte, como a neblina acontece pela manhã, havendo a possibilidade, tente evitar esse horário. Isso por si só, obviamente, né, já torna você aí uma pessoa fora desse risco. No entanto, se você tiver que sair ou for surpreendido pela neblina, primeiro, não use o farol alto. O farol alto, às vezes quando a pessoa ela sente aquele problema de visibilidade, ele quer aumentar a luz. E na hora que dá o farol alto, o que é a neblina? Ela é uma inversão térmica onde você tem gotículas de água. A hora que você bate o farol alto, é como se você colocasse uma cortina branca na tua frente. Tanto neblina quanto fumaça, a gente costuma dizer assim, né, Stephanie? Caiu a neblina, baixou a fumaça, baixou a neblina. Não, nem neblina nem fumaça baixa, ela sobe. Ou seja, coisa de 50, 80 centímetros do solo, nem a neblina e nem a fumaça se instala. Logo, se você quer ter uma visão de profundidade maior, você tem que olhar para o piso. É aí que o farol baixo ilumina a estrada e você tem que tomar como referência as marcações que você tem na pista, uma referência entre acostamento e pista, para saber se você não está naquela escuridão toda, né? Naquele branco todo, se você não está invadindo uma contramão ou coisa do gênero. E quando a gente fala nessa questão da visibilidade, eu sempre lembro de um caso que minha avó passou. Ela não dirige já há muitos anos, mas ela sempre menciona, né? Saindo um pouco aqui do assunto, mas uma vez que o sol estava bem na frente ali do painel. E na hora ela não sabia o que fazer, se desesperou, acabou batendo o carro. Mas funciona olhar para o chão, né? Dizem. Olhar pro asfalto mesmo. Exatamente. Né? É a mesma coisa que você estava ensinando. Sempre que você tem um problema de visão, né? Que você, ou por uma iluminação muito forte, como você colocou, que poderia ser um farol no sentido contrário alto, que pode ser o sol, como você bem colocou. Às vezes você está subindo um topo, bem no cair da tarde, o sol parece que ele entra dentro do carro, entra dentro dos seus olhos. Nessa hora, você não deve encarar nem a luz e nem o sol de frente. O que você deve fazer é desviar o olho para o piso, para o solo e tomar a faixa, o acostamento como referência durante aqueles instantes, né? Se você tentar enfrentar o sol de frente ou uma luz muito forte de frente, você vai perder. Às vezes não adianta nem abaixar aquele quebra-sol, né? O sol vem mesmo. Dependendo do ângulo, não adianta mesmo. E aí, né, com essa adoção dessa medida, né, com essa cautela, a velocidade obviamente vai ser alterada, né, César? Não dá também para você fazer isso a 180 por hora. Perfeito. É o seguinte, eu sempre digo que seja na neblina, seja na fumaça, se você for controlar, diminuir a velocidade, você deve fazê-lo antes de entrar na fumaça, antes de entrar na neblina. Vamos combinar que nem a neblina e nem a fumaça aparecem do nada. Você consegue ver isso com uma certa distância. Então, se você deixar para diminuir a velocidade dentro da fumaça, dentro da neblina, você pode surpreender quem vem vindo atrás. Agora, se você faz isso antes de entrar, você acaba gerando um ritmo, né? Você avisa para as pessoas, vamos diminuir a velocidade e vamos todo mundo entrar no mesmo ritmo. Você evita essas desacelerações que a gente chama até de efeito sanfona dentro da fumaça ou dentro da neblina, que é o que causa acidente. Como, por exemplo, algumas pessoas acabam, não estou enxergando, acha que achou o acostamento, para o carro, até liga o pisca-alerta e acaba causando um acidente. Não é um lugar bom para parar no acostamento.
dentro da neblina ou dentro da fumaça. E uma terceira coisa, eu liguei o pisca-alerta dentro da fumaça, dentro da neblina, para me fazer visto. Não, aliás, isso é proibido. Você não pode trafegar com o pisca-alerta ligado direto. O pisca-alerta você só liga se o seu carro estiver parado no acostamento. Isso, inclusive, é passível de multa, né? Então, não é essa a melhor forma de se prevenir. É você realmente tirar o pé antes de entrar ou na neblina ou na fumaça. E também servem aquelas dicas, né? Para quem, antes de viajar, vai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Uma coisa hipotética. A pessoa vai para a praia ou vai para uma cidade de campo nesse período do ano, tá na serra, enfim, tá na região montanhosa, vai ter a neblina por ali. É bom já se informar antes também, né? Para saber a chance que isso vai ter, já sabe o que é comum, buscar sempre informações junto à concessionária das rodovias. Isso é possível também, né, César? Possível. Aliás, a CBN está aqui prestando esse trabalho a todo momento, dizendo, né? Muito bem lembrado. Tá piso escorregadio aqui, neblina, fumaça, né? A CBN é parceira aí das pessoas quando estão dirigindo o carro. E cabe também uma informação muito valiosa no caso de fumaça, que é o seguinte: a fumaça, você tem que tentar controlá-la com o seu sistema de ventilação do carro. Não importa se o seu carro é novo, se o seu carro é ar-condicionado digital ou se o seu carro é antigo. Todos os carros têm um sistema de ventilação. E o que você tem que fazer? Todo sistema de ventilação, ele tem o ventilar e o recircular. Quando você vê a fumaça lá na frente, é muito importante fechar o ventilar, deixar só o recircular. Por quê? Porque aquela fumaça, a hora que você entra dentro da fumaça, eu vejo gente dizer assim: eu fechei o vidro para a fumaça não entrar, mas deixou a ventilação em ventilar. Resultado, toda aquela fumaça vai entrar pelos difusores e vai ficar dentro do carro. Vai acabar agredindo vias aéreas e os olhos. E aí piora o que está ruim. Se você, antes de entrar, vidros fechados e coloca no recircular, a fumaça que está fora não entra. E aí a sua passagem, né, pela fumaça fica muito mais tranquila, muito mais fácil. É isso, eu acho que vale ressaltar uma coisa que você falou agora há pouco, né? O pisca-alerta nessa situação é realmente, eu acho, uma das piores escolhas. Eu passei por uma situação dessa e o pisca-alerta da pessoa da frente estava ligado no meio da neblina e eu dei aquela pisada no freio, já estava devagar, quase colei também, quase bati também, né? E também quase causei um acidente atrás de mim, poderiam bater na minha traseira. Então acho que esse exemplo é bom a gente ressaltar, né, César? Sem dúvida. Quando as pessoas fazem, elas fazem na mais boa intenção. Sim. Mas é isso, acaba causando um problema. Veja bem, hoje carros modernos, né, até carros de entrada, quando você dá uma freada muito forte, o ABS entra em funcionamento, dispara o pisca-alerta durante umas 5 vezes mais ou menos e para. Nós estamos muito acostumados a ver o pisca-alerta avisando: o trânsito parou. Estou no acostamento. Sim. E essa é uma informação que, como você bem colocou, está na nossa cabeça. A hora que você entra na neblina, você não está enxergando direito, você não está enxergando o que está acontecendo para frente daquele carro, e você vê um pisca-alerta ligado, é quase que automático você frear. Às vezes, aquele que ligou o pisca-alerta se livra do acidente, mas ele acaba provocando um acidente atrás dele. Por isso que você não deve ligar o pisca-alerta e andar com ele aí, né, constantemente com o pisca-alerta ligado. Com certeza, César Uriani trazendo aqui pra gente no CBN Motor, né, Stephanie? Mais um exemplo aqui do que a gente falou, exatamente. Dicas valiosas aí para quem enfrenta o trânsito, viaja nas estradas também. Como sempre, né, César Uriani trazendo essas dicas super importantes. Terça que vem ele tá de volta aqui com a gente. Muito obrigada, César. Boa semana para você e até lá. Eu que agradeço, uma ótima semana para vocês e todos os ouvintes aqui da Rádio CBN.